Quão importante é garantir que seu sistema nervoso esteja alinhado com o que você pensa e acredita dentro do seu cérebro para manifestar o que você quer na vida? Acho que é a coisa mais importante. Eu realmente acho que é a coisa mais importante. Quero dizer, quando penso no sistema nervoso estando alinhado com o que você quer, penso nos pensamentos, nas crenças, mas não só isso, mas também nos hábitos e na maneira como você se apresenta no mundo. Porque seu cérebro não escuta apenas seus pensamentos, ele também escuta quem você está sendo, certo? E esse é um fator crucial, e algo que eu adoro discutir é a identidade. Porque, sabe, sua identidade é o seu destino nessa vida. E eu adoro falar sobre isso, e é algo tão importante. Quer dizer, toda vez que eu mudo minha identidade, minha realidade muda, tipo, muito rapidamente. E é por isso que seu cérebro contém um modelo de quem você é, certo? E a rede de modo padrão é um componente chave nisso. Mas seu cérebro tem um modelo de quem você é. E em seguida, ele usa esse modelo para prever seus pensamentos, sentimentos, comportamentos e escolhas sem que você perceba conscientemente. Então, muitas vezes, pensamos que estamos escolhendo, mas na verdade é nossa identidade e nosso sistema nervoso que estão escolhendo por nós. Estudos mostraram que muitas vezes a representação neural da escolha que você fez aparece em uma varredura cerebral antes mesmo de você estar consciente da escolha que está fazendo. E isso realmente mostra a importância de garantir que seu sistema nervoso esteja em alinhamento com onde você está tentando ir. Porque se não estiver, então você vai ter, sabe, aqueles momentos em que você fica tipo, por que eu não fiz o que eu sei que deveria estar fazendo? Por que eu fiz essa escolha? Ou talvez você nem saiba o que escolher, ou você está confuso, ou está se sentindo preso. Você está sem motivação. E alinhar seu sistema nervoso realmente é o primeiro passo. Interessante. Então você diria que nosso sistema nervoso está realmente tomando decisões por nós, ao invés do que realmente queremos ou desejamos? Sem perceber, nosso cérebro está tomando decisões por nós. Isso é parte do sistema nervoso. Então todos eles meio que trabalham juntos. Ok, sim. Tipo, o cérebro é uma parte do sistema nervoso central. Também temos o sistema nervoso periférico. Então esses dois trabalham juntos, mas eu acho que, sabe, através de processos como meditação e prática de meditação mindfulness, podemos começar a nos tornar conscientes desses padrões e construir a consciência deles e, na verdade, começar a curar essas coisas para que possamos ter mais controle sobre essas escolhas. E naqueles momentos em que você está acordando. Ou, por exemplo, se você tem esse hábito de comer alimentos não saudáveis e você está sempre fazendo isso, se você está abrindo a geladeira e está com muita fome e estressado, seu controle de impulso não é tão forte nessas condições. E ao abrir a geladeira a uma sobremesa ou uma salada, é como seu sistema nervoso. Se faz parte da sua identidade sempre comer alimentos não saudáveis. Então, provavelmente, seu sistema nervoso subconscientemente motivaria você a pegar aquela sobremesa ou qualquer coisa que seja não saudável. Mas quando você meio que pratica a atenção plena, e você meio que expande essa lacuna onde você sente o desejo e a motivação, mas você pode realmente meio que ignorá-la, é quando você pode começar a escolher de forma diferente. E eu sempre digo que você está sempre fazendo uma de duas coisas, reforçando sua realidade atual ou criando uma nova. E apenas de uma perspectiva de neuroplasticidade, certo? Como você está sempre ou fortalecendo os caminhos que você sempre fortaleceu em seu cérebro, ou iluminando novos e fortalecendo novos caminhos em seu cérebro que podem então ajudá-lo a construir uma nova realidade. Então sim, eu acho que estamos sempre sendo motivados subconscientemente e estamos sempre nos movendo na direção do nosso foco. Estamos sempre nos movendo na direção da nossa identidade, porque nossa identidade é nosso destino. Mas então sim, eu acho que, para responder a sua pergunta, sim, mas nós temos a capacidade de mudar um pouco quais são essas motivações e desejos subconscientes. Por que é muito mais difícil tomar decisões com base em uma realidade futura do que em uma realidade atual? Acho que só fica mais difícil se você não tiver uma visão super clara da realidade futura. E é aqui que acho que praticar a arte eu chamo de mudança de identidade, mas meio que construir essa versão de você que tem tudo. Acho que é a coisa mais importante. Tipo, todo mundo tem uma lista de afazeres. Mas quantas pessoas têm uma lista de ser? Tipo, você sabe para quem está sendo chamado a se tornar? E eu sempre penso, sabe? Em todo grande filme ou livro, há essa jornada do herói. É como se eles não alcançassem o objetivo como a versão de quem começaram. Eles alcançam o objetivo como a versão de quem tiveram que se tornar para alcançá-lo. E isso foi, quero dizer, na minha própria jornada, na minha própria vida. Como eu sabia que se eu tivesse esse grande sonho, eu teria que me tornar uma versão melhor de mim mesmo. Então, sabendo que se eu quiser viver em uma, digamos, melhor realidade diferente, então eu vou ter que me tornar uma versão diferente de mim mesmo. E eu acho que isso pode ser confuso se você não sabe quem é essa versão de si mesmo. Mas eu gosto de me sentar, quero dizer, eu sempre levo as pessoas que eu treino. E até eu mesmo, por meio de uma prática onde eu visualizo essa versão de mim que tem tudo. Tipo, quem é essa versão de você que tem tudo? Quais são os hábitos deles?
Como é a energia deles? Como é a mentalidade deles? Como eles se comportam? O que fazem todos os dias? Quais são as crenças deles, sabe? E acho que uma vez que você esclareça isso, fica muito mais fácil agir como essa versão de você mesmo. Então sim, acho que só fica mais difícil se você não tiver essa imagem super clara. O que é então que faz as pessoas voltarem aos seus padrões e modos de ser familiares, em vez de se transformarem totalmente na nova e maior identidade que tem a direção da versão que querem ser? Quando você viveu por mais de 20 anos ou 30 anos com uma identidade antiga? Sim. Então eu acho que há meio que dois componentes nisso, que é literalmente só identificar-se como alguém diferente, como adotar esse rótulo, e muitas vezes isso pode parecer uma mentira, certo? É uma mentira até que não seja. Exatamente. E eu tinha um cliente que eu acompanhava e ele lutava contra esse hábito a toda a vida, e eu disse a ele, tipo, ele disse algo como: "Não sei por que continuo voltando a isso." E eu respondi: "Você tem essa história a qual sempre recorre. Então seu cérebro está apenas confirmando a história e a crença que você já tem." Então eu disse: "Conte uma história diferente." E ele voltou 2 semanas depois e já tinha passado por toda essa transformação. E disse: eu só fui falar com meu amigo." E eu respondi: "Eu não sou mais esse tipo de pessoa." E ele disse: "Meu amigo riu de mim, mas isso aqui é verdade." Então acho que esse é um dos componentes disso. Mas então há o outro componente que são coisas que são âncoras de identidade. Coisas como hábitos, seu ambiente, as pessoas ao seu redor, até mesmo os alimentos que você come. Quero dizer, o cérebro é uma máquina de associação, então ele está sempre fazendo associações ou conexões com tudo, especialmente em um ambiente. Por isso, quero dizer, mudar é uma maneira maluca de melhorar na vida, porque você está tirando seu cérebro de um ambiente e colocando em um novo, onde não há associações anteriores. Não há uma identidade antiga. Então, meio que seu cérebro tem que construir essa nova visão de quem você é nesse novo espaço. E sabe, o ambiente é muito importante para isso. E as pessoas ao seu redor são muito importantes para isso. Mas também seus hábitos e seus comportamentos. Seus comportamentos também são âncoras de identidade. E então, você sabe, se você está tentando mudar sua identidade para alguém que você sabe, gosta de ir à academia e se exercitar frequentemente, você também precisa agir assim, certo? Você também tem que cumprir sua palavra, o que é muito importante. Bem, eu sempre digo, sabe, em que você confia. Tipo, se alguém viesse até você todo santo dia e dissesse: eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e nunca fizesse. Tipo, em que você acreditaria? Nas ações ou nas palavras? Sim. A gente confia nas Sim, ações das sim. pessoas. E é como se você não sentisse. Você não. Você não conseguiria confiar nelas. E com o seu cérebro não é diferente. Quando você fica fazendo afirmações ou visualizações o tempo todo, e você pode fazer isso o dia inteiro. Mas você não está agindo Mas se sobre você isso. não agir sobre isso, então o que você acha que seu cérebro vai acreditar? Você provavelmente também vai se sentir uma fraude. Isso vai afetar sua identidade, não é? Se você diz, eu vou fazer isso, mas na realidade não cumpre. O que acontece com seu cérebro ou seu sistema nervoso quando você quebra sua própria palavra constantemente? Você perde a confiança em si mesmo e também isso desregula muito o seu sistema nervoso. Eu sempre digo, tipo, disciplina é regulação do sistema nervoso. E isso é porque, voltando a este exemplo, você realmente não seria capaz de confiar em alguém que sempre diz uma coisa e faz outra. Na verdade, você provavelmente estaria sempre alerta perto dessas pessoas. Tipo, você não... Constantemente, checando as costas o tempo E todo. quando você sempre diz que vai fazer uma coisa e não faz, seu cérebro fica confuso. E isso desregula. Isso é, sabe, Você se sente inseguro em seu próprio corpo porque não pode confiar em si mesmo. E quando seu sistema nervoso está desregulado, bem, essa é a energia fluindo, é a energia que você está emitindo. E outras pessoas podem sentir o estado do seu sistema nervoso. O ambiente pode sentir isso, tudo ao seu redor pode sentir isso. Essa é a energia emitida. E então, sabe, você não está manifestando a vida que deseja a partir desse estado. Não está. Bem, está drenando sua energia e está se esgotando. Seu sistema nervoso está enfraquecendo. Sua saúde está enfraquecendo. Não está vibrando e emitindo a energia no nível mais alto que poderia. Acho que é importante. E ouçam, todos nós vamos cometer erros. E nunca seremos perfeitos. 100% em integridade com nossa palavra o tempo todo. Tipo, vamos cometer erros. Mas se você puder, quanto mais consistente você for, mais fortalecido também estará. Algo que você mencionou várias vezes até agora é identidade. O que é uma incompatibilidade de identidade? Como alguém sabe que essa é a verdadeira razão pela qual seus objetivos, seu relacionamento ou sucesso não continuam desmoronando, não importa o que tentem? Acho que a maneira de descobrir se você tem algo é fazendo essa pergunta sobre o que quer. Seja o relacionamento, o trabalho, quem é a versão de mim que tem isso, e esclarecer bem isso.
E então perguntar a si mesmo: ok, estou alinhado com isso ou estou desalinhado com isso? Eu acho que é justo notar, porém, que sempre haverá uma lacuna. Mas eu acho que essa lacuna é linda, porque isso, você sabe, o trabalho nunca está concluído. Mas isso significa que sempre há mais para se tornar, e sempre há mais para crescer. E eu acho isso bonito. E acho que ter a habilidade de identificar onde está essa lacuna meio que te move de sentir, estou preso e não sei o que fazer a seguir, né? Eu sei exatamente o que preciso fazer a seguir. E isso é empoderador. Então não é sobre rotular. Aqui é onde estou desalinhado com minha versão de mim que tem tudo. E é por isso que não estou conseguindo. É como não. É tipo, ok, legal. Agora eu tenho clareza. Tipo, eu sei exatamente o que preciso fazer. Então eu acho que isso é aquele descompasso de identidade. E se alguém está, você sabe, realmente querendo alcançar algo, fazer algo, e eles se encontram apenas voltando aos velhos padrões. Quero dizer, eles podem checar com eles mesmos e ser tipo, ok, onde você sabe onde estou agindo fora de alinhamento. Talvez minhas crenças, meus hábitos, minhas rotinas. Talvez, você sabe, até meus padrões de pensamento. Ou pode ser tão simples quanto apenas o rótulo que estou usando para me identificar. Tipo, qual é o rótulo que estou usando? Quando comecei o processo de escrever meu livro, eu tinha aquilo. Tipo, quero dizer, nós. E acho que é um ótimo ponto dizer que ninguém é 100% perfeito o tempo todo. No início, eu estava apenas protelando escrever. Eu sentava e pensava, talvez eu pudesse gravar um vídeo. Sim. Talvez eu pudesse gravar isso. Ou tipo, aquela louça precisa ser lavada. Eu poderia fazer isso em vez disso. Eu pensava, por que estou adiando isso? Eu sei que eu realmente quero isso, mas não estou, sabe, fazendo isso. E finalmente, meio que sentei comigo mesmo e pensei, é parte da minha identidade ser um criador de conteúdo. Isso faz parte de quem eu sou agora. Eu estou fazendo isso há tanto tempo, então é muito normal e familiar para mim sair e fazer isso. É simplesmente parte de quem eu sou. É como talvez ser um escritor precise ser apenas uma parte de quem eu sou. E escrever. Então eu literalmente decidi que sou um escritor agora. Isso é quem eu sou. E quando decidi isso, fiquei tipo, ok, o que um escritor faz? Bem, eles escrevem. Escrevem frequentemente, seja por 30 minutos ou horas. E mudar minha identidade de uma maneira tão simples, apenas escolhendo me identificar assim, e depois me perguntando, ok, bem, o que essa versão de mim faz? Bem, ela escreve. E acho que, sem saber como isso funciona, venho fazendo isso há muito tempo. Porque quando eu estava na faculdade, passava semanas me divertindo muito. Eu me divertia muito com meus amigos, saindo, curtindo com eles. Aí, chegava a época de provas, e eu tinha 1 ou 2 semanas seguidas de várias provas. Eu pensava, é hora de ser a Emily responsável. Tipo, Emily responsável. E era exatamente isso que eu fazia. E de repente, a responsável Emily diz não aos planos. Ela está ficando em casa. Ela está estudando a noite toda. E isso realmente funcionou pra mim. Isso é o que eu faço. Você assume essa identidade diferente. Sim. E então, você a incorpora. E cria limites para não sair, não ir a festas ou não se distrair. Sim. Você se transforma nessa identidade. Isso é interessante. Eu já ouvi você dizer isso antes. Você disse que não atraímos o que queremos, atraímos o que nosso cérebro está programado para. Então, antes que alguém possa manifestar a mudança que deseja em sua vida, o que precisa mudar primeiro no nível da identidade? No nível de identidade, eu acho, quero dizer, tudo que a categoria que mencionamos até agora. Os rótulos, hábitos, crenças, pensamentos, energia. Então eu acho que tudo isso, mas acho que um grande componente do porquê eu digo isso é que não atraímos o que queremos, atraímos o que nosso cérebro está programado pra. É mais profundo do que apenas identidade. Acho que também é a nossa programação, porque você sabe, à medida que crescemos, quando nascemos, nosso cérebro é uma esponja. Nascemos com o maior número de conexões que teremos no cérebro. E então, à medida que aprendemos e crescemos, nosso cérebro começa a, podar essas conexões. E os caminhos que restam são nossa programação ou nosso condicionamento. E eu adoro este estudo que fizeram com os gatinhos, onde pegaram esses gatinhos recém-nascidos e os criaram em completa escuridão, exceto por algumas horas por dia, quando colocavam um grupo, ou os colocavam individualmente em cilindros pintados com apenas listras pretas e brancas horizontais, ou apenas listras pretas e brancas verticais. E depois, após o período crítico de desenvolvimento, eles colocaram esses gatinhos em um ambiente normal. Por exemplo, os gatinhos que foram criados apenas para ver as listras horizontais preto e branco, eles teriam uma barra vertical, e eles agitariam na frente desses gatinhos. Eles não reagiriam a isso. E então acho que isso é tão, verdadeiro pra nós em nossas vidas. E pra muitas pessoas, é como se as coisas que queremos muitas vezes estão, por aí. Como as oportunidades estão lá, mas nossos cérebros não estão programados pra percebê-las. E eu lembro quando aprendi sobre aquele estudo dos gatinhos, eu fiquei caramba, onde sou um gatinho na minha própria vida?
E todos nós somos filhotes nas nossas próprias vidas. Onde você está agora? Sinceramente, sinto que alcancei esse próximo nível. Sinto que completei um ciclo. Quer dizer, só de estar aqui, mas também por ter terminado de escrever meu livro. Bem, minha plataforma cresceu tremendamente. Tenho um negócio muito bem sucedido. Estou no relacionamento dos meus sonhos. Dirijo o carro dos meus sonhos. Comprei a casa dos meus sonhos. Tipo, tenho todas as coisas e então percebi meio que, ok, tipo, ótimo. Mas e agora? Porque alegria, quero dizer, felicidade, pra mim, um dos meus valores é crescimento. E então não é tudo sobre o que eu tenho. É sobre sentir que estou crescendo como pessoa, em outras áreas da minha vida. E acho que meu próximo nível é, ok, é hora de escrever algumas novas crenças. Porque anos atrás, quando decidi que essa era a jornada que eu queria seguir, eu era uma mulher louca. Tipo, nas minhas, sabe, afirmações, com minha visualização, com apenas a forma como eu me portava. E muito rigorosa sobre a energia das pessoas que mantenho ao meu redor e todas essas coisas. E quero dizer, posso dizer com confiança agora, que tenho quase certeza de que tudo o que escrevi se tornou realidade. Então agora, tô meio que pensando, ok, bem, o que eu quero escrever a seguir? Tipo, o que é? Tipo, ok. Tipo, acho que agora eu sou o gatinho e meu programa é a vida que estou vivendo atualmente. E sei que prevejo níveis ainda maiores pra mim. E agora é hora de meio que incorporar algumas novas listras pra ver. Isso é legal. Então é aí que eu sou o gatinho. Se você pudesse voltar, sabe, 3 anos atrás, para a versão de Emily que você era 3 anos atrás, qual é um sistema de crenças que você teve que arrancar completamente do seu cérebro para tornar essa vida possível? Acho que ser realista e lógico, esse é provavelmente o sistema de crenças Esse era o sistema de crenças que você tinha? que eu tive que arrancar? Sim, Isso sim. sim. Então cresci em um ambiente muito, sabe, paz na área de finanças, tipo estrutura muito lógica e matemática. Mas também, sabe, na minha própria vida e sistemas de crenças, tipo, eu sempre gostei de matemática, ciência e as pessoas ao meu redor também. Era tudo muito lógico e racional. Então meio que tive que treinar intencionalmente minha mente para o fato de que coisas podem acontecer que estão além da minha imaginação e que eu não tenho ideia do que vai acontecer hoje. E acho que a primeira vez que eu vi isso foi de Wayne Dyer, mas ele diz: ninguém sabe o suficiente para ser pessimista. Tipo, não fazemos ideia do que vai acontecer. E tem dias em que estou dirigindo para a academia de manhã e penso: tenho tanto para fazer hoje, vou fazer isso, aquilo outro. E então eu faço uma pausa e me lembro: espera, tipo, eu não faço ideia do que vai acontecer hoje. Por que estou pensando que sei como o dia vai ser? Tipo, eu realmente não sei como o dia vai ser. Pelo que eu sei, alguma bênção ou oportunidade inesperada pode surgir. Tipo, eu realmente não sei. E no dia específico que estou lembrando, foi exatamente isso que aconteceu. Tipo, umas horas depois, estou em uma reunião e recebo, tipo, uma notícia incrível, que faz, tipo, o meu mês. Então são pequenos momentos, assim, que eu tive que me abrir. Então eu acho que pra mim é meio que ter isso. Sinceramente, eu não costumava acreditar. Quero dizer, eu era o oposto do que acredito agora. Sério? Eu tinha um amigo no último ano do ensino médio, e ele sempre dizia: você pode fazer qualquer coisa que decidir. Você fica tipo, cala a Eu boca. ficaria brava. Não, eu realmente ficaria brava e diria: não diga isso não é verdade. Uau. Eu estava tão... Eu tive muito condicionamento. Quero dizer, eu cresci, tipo, com tantos tipos de doenças mentais e físicas diferentes, e você sabe, médicos simplesmente não sabendo o que há de errado comigo. E então eu tinha todos esses motivos pra simplesmente acreditar que a vida era uma droga, e que você não tem controle sobre sua vida, e que não pode criar a vida que deseja. E esse era realmente o estado de espírito que eu tinha. E havia muitas crenças que eu tive que reprogramar. Sim. Sério? Tipo, sobre escassez também. E tipo, viver em abundância e tipo, ganhar dinheiro. Eu tinha muitas crenças limitantes sobre dinheiro. E tive que meio que internalizar a ideia de que existem infinitas maneiras de se ganhar dinheiro. E realmente internalizar isso em todas as áreas da minha vida, honestamente. Eu já falei com você sobre o meu relacionamento antes, e isso também foi algo importante que precisei reprogramar. Então eu era muito insegura em várias áreas da minha vida. E quando identifiquei, tipo, ok, essas são as coisas que eu quero, pensei, ok, quais são as minhas crenças limitantes em relação a isso? E aí, sabe, eu meio que tenho um processo para superar essas crenças limitantes. E um deles é procurar evidências do oposto. Muitas vezes pensamos que nossas crenças são objetivamente verdadeiras. E eu, tipo, procuro evidências do contrário, sabe? Existem muitas pessoas para as quais as oportunidades simplesmente aparecem. O dinheiro simplesmente chega até elas. Elas são abundantes.
Não é tão difícil pra elas. E, acho que procurar evidências do contrário e reconhecer, tipo, ok, isso pode ser verdade com base na minha experiência passada, mas não é verdade objetivamente. E isso apenas te abre um pouco pra pensar, ok, talvez eu pudesse mudar um pouco aqui. E estar aberto a isso, eu acho, é a coisa mais importante, e então, sabe, começar devagar, com pequenos ajustes. É porque dívida é risco. Mais dívida, mais risco. E nas redes sociais, que para mais de 60% das pessoas de até 35 anos são a principal fonte de conselho financeiro, isso fica ainda pior. A pessoa vê no TikTok um cara dizendo para abrir um seguro de vida, pegar dinheiro sem imposto e comprar 10 imóveis.